dia 15. Conseguiu Oi. acompanhar a Eu aula? acho Tu estava lá, mas não sei que se tu sim, conseguiu. sim, sim. Tava quietinha. E aí, avaliação. Achei bem interessante. Acho que a galera conseguiu entender a proposta do projeto, né? Conseguiram pensar um pouco melhor a respeito dos pontos que foram abordados, contribuíram bastante, apesar de alguns problemas com como é que eu posso dizer? Com áudio, com de se expressar. Acho que eles conseguiram fazer bem as pontuações deles. Seu áudio tá Para desligado. te ver o problema central, e aí isso a gente traz para o nosso aperfeiçoamento na hora de ministrar as aulas, porque eu já pensei tem aula que eu não vou subir, que eu já vou refazer, né? Assim, quando eu for para colocar para venda, eu tenho coisas que eu já vou modificar, né, para deixar na gravação, porque isso é que a gente chama de teste, entendeu? A gente faz, por isso que é importante essa aula gravada, ao vivo, porque você vai testando o conteúdo, você vai testando a forma, e aí tem coisas que eu já sei que, por exemplo, para elaboração de projetos, a dificuldade deles não é só saber os itens, só saber o que tem que constar, mas é a construção, né? Então, é algo que, por exemplo, mas aí eu vou resolver ainda isso para esse curso mesmo. Eu vou deixar uma aula gravada para eles nova. Eu vou pegar o roteiro, porque eu vou deixar o roteiro disponível para eles, né, dizendo assim, aqui você vai escrever isso, 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 para poder eles saberem o que que eles precisam fazer, né? E aí eu vou fazer uma aula com o roteiro, assim, mostrando o roteiro. Gente, não esqueçam, aqui vocês não podem deixar de escrever sobre isso, isso, isso. Esses são os pontos que você vai escrevendo. Agora não dá para deixar assim o texto praticamente pronto, né? Não tem como, eles têm que construir, eles têm que aprender. E aí, mas aí eu vou trabalhar em cima disso. Como é que vocês podem escrever aqui? Olha, vocês podem iniciar um parágrafo falando sobre disso, disso, e aí eu vou trabalhar nesse sentido para deixar essa aula gravada para eles, né? Sim, até porque eles precisam parar, pensar, avaliar, É, porque senão eles vão querer sempre encontrar pronto, né? E exato. aí eu lembro eu fiz uma entrevista em agosto para uma instituição que trabalha com criança e adolescente em acolhimento. E aí era justamente o cargo era para captação de recursos por meio de projetos. Aí, E aí eles fizeram um exercício, uma espécie de dinâmica, né? Pedindo para a gente elaborar um projeto, responder algumas questões. E aí eu estava concorrendo com outras duas. Uma eu estava conversando com ela e aí ela totalmente desnorteada, não tinha hum, entendimento, tanto que o que ela propôs era fazer uma espécie de projeto voltado para a leitura. E aí hum, não tinha esse entendimento para captação de recurso. Era como se hum, fosse um projeto só para as crianças internas lá, então não era viável. A outra moça era um pouco mais fechada, então a gente não teve um diálogo, mas pelo que ela falou na entrevista, foi até uma coisa diferente, né? A entrevista que a gente fez foi coletiva. Nunca hum. tinha visto assim, beleza. E aí, Algumas pelo que ela empresas falou, fazem assim. aí, pelo que ela falou na entrevista, ela tinha especialização com projetos, mas ela não tinha experiência. E aí, como eu não passei, eu acredito que a vaca tenha ficado com ela. Até É. porque ela tinha especialização na área. Hum, tá vendo? E é isso. Mas é isso mesmo. E aí, assim, eu tô. Aí, a vantagem da gente fazer a entrega, que aqui já é uma parte da metodologia do curso online, né? Que é aqui. Deixa eu só até compartilhar. Cadê? Eu acho que eu não sei se a Keise vai conseguir entrar. Cadê? Deixa eu olhar aqui onde que eu tava, o arquivo que eu estava compartilhando com vocês. Eu modifiquei só para sinalizar, para te ver, olha, quando a gente entrega ao vivo, a gente sente a turma e a gente já vai fazendo algumas modificações. Então, a aula de hoje eu modifiquei com base nesses dias da aula, Uhum.
Eu digo, não, vou fazer diferente, porque Entendi. para senão aí eles vão dizer, pô, paguei esse curso e não teve resultado nenhum, né? Então, a gente precisa se preocupar com isso. Sim. Vamos lá. Então, percebe que até para a questão do curso online, a gente parte da mesma lógica do projeto, porque um curso online, ele é, na verdade, um projeto de entrega, né? Então, é a mesma coisa que você define um problema e define como é que você vai resolver, né? Então, a lógica, ela nem é diferente. É a mesma lógica. E porque quanto mais a gente, mais específico é melhor, porque a gente consegue ter os resultados mais efetivos. E uma das coisas que eu avaliava quando a gente estava na comissão de avaliação de projetos, inclusive lá na SEAS, é que a gente olhava o projeto, aí assim, o edital era para uma coisa, e aí ele dizia que atendia a instituição de acolhimento, por exemplo. Aí era lá de acolhimento, mas tinha tudo menos acolhimento. Aí a gente ficava sempre questionando, Uhum. olha, o pessoal não entende, não entendeu ainda que é, né? Enfim. Aí só para a gente ver o quanto, na verdade, a gente precisa melhorar muito em relação a isso, né? Essa é uma questão que a gente precisa considerar. E, e aí, por isso que é o interessante do específico, é como eu disse, não é que a gente não vai trabalhar o genérico, claro que vai, mas imagina, você está lá num público de idosos, por exemplo, e você pensa, né, tem os idosos, qual é o problema que eles estão assim mais sofrendo? É a questão da ociosidade, aí isso gera depressão, ansiedade, ele não se alimenta bem, porque vai ficando comendo porcaria, então ele precisa pensar em resolver essa situação, então ele vai focar em atividades, né, de relacionamento, grupos, festa, confraternização, dinâmico, encontro dinâmico. Aí ele tem uma gama de atividades para resolver aquele problema, né? Então, ele tem até 3 objetivos, com múltiplas atividades, mas para alcançar o enfrentamento de uma única problemática, que nem, por exemplo, eu estou ensinando como elaborar projeto. Seria muito fácil chegar e dizer assim, olha, para você elaborar um projeto, você precisa ter uma ideia, você vai... Esses 10 passos já seria a aula de elaboração de um projeto, entendeu? E a apresentação Uhum. do roteiro, do que tem que constar em cada um, já era, já a minha promessa eu já cumpri. Essa promessa eu já cumpri, qual é o nome do curso? Como elaborar projetos sociais. Então, como que elabora? Você identifica um problema, você tem uma ideia, você reúne para definir as prioridades, entendeu? Você tem uma sistemática, você tem um passo a passo de como fazer. Então, Sim. essa promessa que é de como elaborar um projeto, eu já superei com eles. Só que nas aulas ao vivo eu consegui perceber qual que era o gargalo para eles. Isso vai me ajudar nas próximas aulas, na próxima oferta, né? Então, essa é a mesma lógica que vocês precisam pensar. Por isso que todos para quem cria curso online, ensina a criação de cursos online, eles ensinam primeiro, para quem está começando, começa com a entrega ao vivo, né? Isso é um ponto passivo da maioria deles, entrega de forma online, porque você consegue sentir o teu público, ainda que sejam poucas pessoas, mas você consegue perceber se a interatividade, essa interatividade, ela te dá um indicado, te traz um indicador se aquele aluno ele vai ser aquele que vai assistir todas as aulas. Por exemplo, hoje a Jéssica falou comigo, ela não tinha assistido às aulas. Sim. Então, aí a gente vai percebendo, né, o alcance dos resultados em relação a isso. Por isso que é interessante essa entrega, porque, por exemplo, eu já estou entregando um plus aqui, né? Porque para quem entende a lógica da entrega de um curso online, já sabe que entregou a promessa. Né? Mas eles ainda estão com a dúvida, porque o problema deles não era saber como constrói, né, um projeto, mas sabe qual é o problema deles? É como Qual? escrever um projeto.
Eu vou até colocar Tem aqui. diferença. O problema. Tem O diferença. problema é como escrever um projeto. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu vou trabalhar uma aula, né, que eu vou ensinar, saiba como escrever um projeto, né? Uhum. Aí aqui, como é que eu resolvo? Ensinar a estrutura da escrita de um projeto. Olha como já tem até outro produto, Ana. Percebe Tô a, vendo. percebe a dinâmica da entrega do trabalho online, da aula online? Por que tanto para mim é importante, quanto para vocês que vão começar também é interessante? Olha quantas aulas eu já ministrei online. Em 2020 e 2021, foi full time, eu perdi a conta de quantas aulas eu trabalhei, né, com os alunos. Então, só para a gente observar, né, trabalhar o como a gente precisa fazer os devidos testes, né? Então, esse é um teste interessante. Eu já tinha feito a elaboração de cursos, né? Mas da outra vez também, quem foi que participou da elaboração de curso? Foi bem pouquinha gente também. Tu participou, não, né? Da outra Não, eu vez? participei de um outro em 2020. Pois é. Aí, olha, em 2021 que eu fiz essa entrega, mas eu não, na outra aula, no outro curso, eu não consegui ter essa percepção dessa dificuldade. Hoje eu tenho mais clareza. Porque assim, eu fiz o curso, acabou e eu não peguei mais para revisar nem fiz nada. Não vendi mais nada e tal. Parei, deixei ele lá de stand-by. Aí agora que eu retomei ele para vender. Mas aí é como se eu estivesse retomando o teste em relação a ele, porque eu reestruturei, coloquei algumas coisas em relação às aulas do Vinícius, né? Apliquei algumas estratégias dele. E aí, até essa quebra de padrão de ontem para hoje dos slides também com base no que ele falou, olha, de vez em quando quebra o padrão, porque eles estão ali só o slide, de repente você muda Uhum. aí, para eles é um outro cenário, né? Então é quebra de Sim. padrão. Hoje com vocês eu também estou quebrando padrão, né? Tô vendo. Percebe? É, Então, essa questão do ao vivo, ele também ele possibilita a gente identificar novas demandas, né? Por uhum, exemplo, hoje você já identificou que eles têm essa dificuldade com a escrita. E quando a gente tem um produto só gravado, fica meio que no automático, né? A gente não uhum, consegue explorar. O aluno exato. fica meio alienado, né? Só Uhum, aquilo que está posto, e você não uhum, consegue identificar outras coisas quando você está do outro lado. Então uhum. é bem interessante mesmo. Então, essa é uma questão que eu observei, né, que é a questão da escrita. Então, não vou conseguir agora sanar esse problema deles, né? Então, o que que vai acontecer? O máximo que dá para eu fazer algumas sinalizações e dizer assim, gente, para vocês conseguirem elaborar um bom projeto, vocês precisam observar o processo da escrita. Como é que você resolve o processo da escrita? É fazendo leituras, é pesquisando, é lendo, sistematizando as informações. Você vai fazer um roteiro do que você precisa escrever. Com base nisso, você vai conseguir desenvolver uma boa redação. Trabalhe de 5 a 10 parágrafos no máximo, observe as normas da ABNT, é o máximo que vai dar para eu fazer, mas não vai dar para eu sanar isso 100% porque não era a proposta do curso. A minha preocupação era ensinar eles a estrutura de um projeto, era o como faz um projeto. E se você for parar Sim. para pensar, a aula de ontem, por exemplo, em cada tópico, eu destaquei lá o que que não pode faltar nesse tópico, olha, né? Mas aí não é essa, ainda detalhando que não pode faltar, ainda não é essa a necessidade deles. É o fato, como é que eles vão desenvolver a escrita daqueles itens que eu disse que eles precisavam fazer, né? Então, Uhum. por que que eu estou trazendo essa fala? Para você perceber a lógica de quando você cria um curso online, né? De quando você cria um curso online. Por quê?
eu tenho um problema. Eu identifiquei um problema deles agora, né, que é como escrever um produto. Então, eu posso até, se eu quiser fazer um e-book disso aqui, vai dar bom. Eu acho até que eu vou fazer um e-book, né? Eu É ia, bom, professor. né, ensinar a estrutura, né, da escrita de um projeto social. Então, pensa aí, e vai ser curioso, né? Porque a estrutura Sim. da escrita, né? Aí o pessoal fala, escrita, o que que é isso, né? Porque o que que a gente vê no geral? A gente vê, geralmente, é a estrutura, né, de um curso, essa coisa toda, mas a gente não vai ver a estrutura da escrita, né? Então, partindo disso, aí eu descrevo o meu público, né? Então, por exemplo, o público que eu queria atingir agora, é, assistentes sociais que atuam com assessoria na elaboração, assessoria e consultoria na elaboração de projetos, profissionais que desejam aprender a elaborar projetos sociais. Esse era o perfil, né? Profissionais recém-formados, na faixa etária de 20 a 40 anos, Interessante. perfil específico do serviço social, né? Então, são essas informações que você precisa escrever do seu público, tá? Uhum, Aí, entendi. aí quando eu pergunto qual vai ser o produto, aí aqui o produto você pode definir por um e-book, você pode definir por um mini curso, né? O que que é o mini curso? São as aulas mais curtas. Por exemplo, se você fizer só uma aula, só uma tarde de aula, tipo assim, de 14 às 17, é um mini curso. Você vai ali, vai entregar aquela aula e você vai entregar o material, pronto, você já realizou, entendeu? Pode ser Nesse feito em... mini curso, a gente pode incluir também, por exemplo, 5 aulas gravadas de Sim, 6 a 10 minutos. pode. Porque eu lembro que ano passado eu comprei ainda 2 pequenos cursos. Um foi R$ 19, que era falando sobre o curso no qual eu queria ser afiliada, né? Uhum, E aí ele tinha, acho que 3 ou 4 aulas gravadas de 20, 22 minutos. uhum, E tinha, e não tinha material de apoio, era só as 4 aulas gravadas. E o uhum, outro que era o kit social media, que uhum, ele era vários materiais de apoio, né? Calendário, guia prático, e-book, não sei do que, só que sempre pequeno, nada que uhum. fosse Muito denso, denso, né? e só 6 aulas gravadas de 3, no máximo 5 minutos. Uhum, Dependia muito do tema que ela estava trabalhando. E aí eu lembro que uhum, era esse conjunto, né? Aulas bem curtas gravadas e o uhum, material de apoio. Então isso entra nesse mini curso? uhum. Sim, dá para fazer assim. Que aí são os mais Entendi. curtos, né? Aí esse material que é o mais importante. Às vezes o material complementar é o que mais interessa, né? Sim, É o por que exemplo, para esse ele eu já comprei tinha. curso porque eu queria um material, eu queria os roteiros, eu não queria nem saber, eu queria o roteiro. Da aula. Aham, É, também. Tipo, já eu fiz queria isso. saber o calendário sazonal, eu queria É, o passo a passo para iniciar. uhum, Então, tudo isso era o interessante do curso. é. E aí qual vai ser o produto, né? Aí pode ser um e-book, um mini curso, pode ser o próprio curso, né? Aí o treinamento, pode ser a mentoria, pode ser a consultoria, pode ser a assessoria, que mais? Pode ser um workshop, pode ser um desafio. Então, tudo isso a gente pode incluir como produto. Aí, o que que é o desafio? Lembra que eu fiz aquele período, 7 dias para você aprender a produzir conteúdo digital para as redes sociais, né? Uhum. Então, você fica ali, todo dia você recebe um desafio, né? E aí, os teus resultados vai depender do teu empenho, Isso, entendi. né? Aí,
Desafio, construa um artigo em 15 dias. Tem um cara que faz isso e é interessante a metodologia dele, viu? A lógica que ele trabalha é essa que eu estou fazendo aqui para o projeto. Eu digo assim, é Uhum. impressionante que é a mesma lógica. Então, assim, quando a gente aprende um método, isso, assim, vai funcionar, quando você aprende, desenvolve aquela metodologia, você aplica em qualquer coisa. E aí, como é que ele faz? É a mesma coisa, define o problema, você vai escrever, tarará, define os objetivos e você define o tópico que vai escrever. E aí ele diz assim, como é que você pode escrever? Faz assim, pega aquele, depois que você destrinchou os tópicos, aí você pega e grava, fale 10 minutos sobre esse assunto, tudo que vier na sua mente, pá, 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 e você fala, e depois escreve. E aí você termina um artigo em 10 horas. Interessante. E eu fiz o teste, dá certo, escreve, eu escrevi até menos de 10 horas. Eu escrevi menos Vou de 10 anotar horas, aqui. né? Eu até continuo no grupo dele lá do Telegram, porque de vez em quando ele põe mais aulas lá, legal. Esqueci o nome dele agora, só vendo que lá eu vejo. Mas tem um monte de grupo que eu faço parte também. Então, é só para perceber o quanto a gente pode explorar, né? Olha lá. Tu imagina, não, agora, professora, agora eu não estou conseguindo pensar em ministrar aula, não tenho condição alguma, mas eu vou escrever. E aí o que acontece do e-book? Você não vai focar naquela parte dos textos, né? Foca na parte prática, né? Mostrando ali as estratégias, o passo a passo, mostra um passo a passo, né? Então, de repente como é que se diz, algo bem para os acadêmicos mesmo, para poder eles ficarem ali, como é que se diz? Eu acho até que tu falou isso, eu tenho uma aula de como estruturar a escrita do TCC. Rapaz, eu até já dei essa aula não sei quantas vezes, eu tenho ela todinha, eu vou caçar ela, porque eu perdi muita coisa, tem coisa que eu vou ter que refazer, mas eu te fiz uma aula no EAD, inclusive, não, mas ela tá salva no meu canal do YouTube, se eu não estou enganada. Eu vou recuperar essa aula, vou ver como é que ela está, e ver se eu tenho essa aula, porque eu tenho uma aula de como estruturar a escrita do seu TCC, que foi aula que eu fiz com os meninos mesmo, que eu faço. Uhum. É a mesma coisa aqui do TCC, todo, do projeto. Aí, olha lá, quando tu pensa um treinamento, né, nesse sentido aqui, o treinamento é você ter o conteúdo, mas ter ali várias, né, você treinar mesmo ali, exercitar para você conseguir construir o seu curso. Então, é o treinamento que vai te deixar ali, realizando, executando para ter o teu produto final. Aí a mentoria é interessante para você acompanhar mesmo. Você não vai chegar dando aula para a pessoa. Você vai Uhum. resolver. Por isso que geralmente a mentoria por exemplo, mentoria para assistentes sociais iniciarem o trabalho no digital. Só exemplo. Então, eu estou especificando para elas trabalharem no digital. Aí está amplo, né? Aquela parte do genérico, ele está genérico, né? Porque aí ela pode ter várias possibilidades de trabalhar no digital. Pode ser com treinamento, pode ser com consultoria. Aí, se eu disser assim, mentoria para assistentes sociais iniciarem seu curso online na internet, né? Aí eu especifiquei, aí, opa, aí as professoras vão me. Quem é o meu perfil? Professores, né? Profissionais que já trabalham com treinamentos, porque elas vão ter mais habilidade para ministrar as aulas, né? Aí, e aí a mentoria, quando você vai desenvolver a mentoria, lembra dos nossos encontros? Não sei se tu chegou a ficar com alguma mentoria minha. Mas foca aqui na dificuldade da pessoa. Não, vamos lá, o que que você quer? Qual é a tua dificuldade? Eu não estou conseguindo. Então, vamos lá, passo a passo. Você precisa fazer isso, aí a gente vai ensinar o passo a passo, né? Se você for parar para pensar, é só porque no curso agora de projetos eu estou trabalhando a aula, mas se for parar para pensar, considerando que eu estou partindo do problema que eu já identifiquei deles, eu não deixei de dar uma mentoria. Ontem foi uma mentoria que eu trabalhei com a Elisa. A gente ficou E, se eu não me 40. engano, ela está propondo isso, né? Depois que a senhora finalizar as aulas, É, pegar cada um deles e propor essa mentoria. exatamente, exatamente.
Então, aí assessoria também, aí você vai dizer assim, assessoria, né, assistentes sociais no processo de construção de um projeto social. Então, workshop, o que que é um workshop? Você vai apresentar ali um conteúdo prático também, ele não é denso, ele pode ser uma única aula de 2 horas também, aí você entrega o material didático. Aí qual é a estratégia para ter um bom resultado do workshop? Você faz a exposição, olha, gente, nós podemos trabalhar, eu quero trazer, aí o workshop pode ser, aí o workshop vale a pena trabalhar as várias alternativas, viu, Ana? E você vai dizer assim, 5 estratégias para o desenvolvimento do trabalho autônomo para assistentes sociais. Aí você especificou. Você trabalhou aí, como tu falaste naquela hora, eu quero para no digital, para isso. Ou seja, você pode trabalhar todas elas e trabalhar dessa forma. 5 estratégias para o assistente social no trabalho, iniciar no trabalho autônomo, né? E aí, porque assim, não necessariamente, por exemplo, o trabalho autônomo esteja só no digital, né? Todos esses treinamento, workshop, mentoria, consultoria, assessoria, desafio, pode ser no presencial. Tudo pode ser no Sim. presencial, né? Então, sobretudo assessoria, consultoria, né? Então, você pode dizer assim, olha, como é que você pode iniciar a sua assessoria? Porque aí não deixa de estabelecer aqui um mínimo de aprendizagem, né? Então, por exemplo, para hoje, para ensinar como construir um curso online, por que que eu já consigo falar sobre isso? Porque eu já tenho muito conhecimento acumulado sobre, já fiz alguns testes, já ministrei muita aula, hoje eu consigo fazer a diferença do que é uma aula de uma disciplina, do que é uma aula de mestre, de uma aula para uma pós-graduação e como se processa para a criação de um curso online. Então, eu já sei onde eu errei, já sei onde eu posso melhorar, já fiz testes, entendeu? Então, eu já consigo ter alguma fala para trazer essa autoridade para dizer assim, olha, eu não estou aqui falando de qualquer forma, né? Da mesma forma da mentoria, já Uhum. fui. E além disso, eu já participei dos treinamentos para elaboração de cursos online, em relação. É, e até em relação a cursos online, por exemplo, eu trabalhei a criação dos e-books, a gravação das aulas, né? Então, tem toda essa expertise por trás também. Hoje, até quando o pessoal lá da FAMetro, né, quando eu vou fazer as gravações das aulas lá, eles diziam assim, ah, é a professora Francinilda que vai gravar. A professora Francinilda, a gente acaba rapidinho com ela. Ela quase não trava nas gravações, né? Então, ela já tem, ela diz assim, ele diz assim para mim, até o Alexandre falou, da primeira vez que eu fui lá, ela não conhecia, ele disse assim, caraca, a senhora é a única professora que entregou assim, e que eu fiz de uma primeira vez. Eu digo, como assim? Ah, professora, tem professor que fica aqui, grave, regrave, grave, regrave, e corta e para, e a gente não conhece, é horas para gravar. Eu não, e aí eu já sabia, por exemplo, eu já sabia que eu podia parar e seguir para eles editarem depois, porque eles fazem a edição, né? Aí eu já respirava, parava de onde eu tinha travado, né? E aí, assim, ele sempre elogiou quando eu ia gravar. Toda vez, a professora Francine é tranquilo para gravar. Com ela a gente grava rápido. Aí, quando foi hoje que eu cheguei lá para fazer a gravação da palestra do autismo, aí eu encontrei com ele Uhum. no elevador. Ele, professora, vou gravar com a senhora hoje. Ele disse, 9 horas a minha gravação. Aí disse, então sou eu que vou lhe acompanhar. Eu disse, ai, que legal. Ele, poxa vida, rapaz, como a senhora, como a senhora já tem experiência nessa parte de gravação. Aí eu disse para ele, mas dessa vez não é aula, dessa vez é uma palestra. Aí ele disse, então não é comigo. Aí foi com uma outra pessoa, né? Aí com uma outro rapaz. Mas também foi assim, de primeira eu comecei a gravar e terminei. Só não foi de primeira porque deu problema no áudio. Ainda bem que não foi assim a aula inteira. Foram 10 minutos que eu gravei, aí ele veio de lá, pare, professora, deu problema no áudio. Eu, putz, tema. Aí eu peguei, tive que voltar.
e dar prosseguimento. Aí tive que começar do zero mesmo, mas aí foi bom porque aí eu dei uma reformulada no que eu tinha começado e acho que ficou da segunda vez, ficou melhor mesmo. Mas assim, foi uma única gravação. Ou seja, você vai tendo essas expertises para trazer. Então, por que é interessante vocês, apesar de ainda não terem criado, de não terem ainda tido a experiência, né, de ministrar um curso online, mas qual é a narrativa que vocês vão trazer? É a participação, né? Vocês podem, inclusive, dizer o seguinte: olha, eu participei do treinamento de como criar um curso online com a professora Francenilda, e aí nós acabamos acompanhando ela nos cursos que ela estava desenvolvendo para que nós pudéssemos fazer um processo de avaliação do curso. E nisso a gente foi Uhum. aí nós fomos identificando isso, esses elementos, a gente percebia, aí pode essa experiência que a gente está trazendo aqui hoje, tu pode relatar, já coloca isso na tua narrativa. Assim, olha, o que a gente identificou, por exemplo, no curso de elaboração de projetos? Nós identificamos que a proposta era como elaborar um projeto. O conteúdo que a professora trouxe foi atendendo essa demanda de como construir, quais eram os itens, o que tinha que constar no item a item. Ela esmiuçou tudo o que precisava constar no projeto. Porém, no processo de realização do curso, a própria professora percebeu que o problema deles não era saber como construía um projeto, mas era como escrevia um projeto. Entendeu? Percebe? Aí tu pode até colocar depois e fazer um teu script com isso aí. E depois tu vai memorizar. Uhum. Coloca isso no teu script. Né, porque assim, quando a gente vai fazer o script das aulas, tu tem que, lá no script das aulas, tem que colocar, inclusive, qual é a narrativa, qual é a experiência que você vai trazer para aquela aula. Você percebeu que em várias aulas eu trago alguma historinha? Tudo isso é planejado, Sim. não é de qualquer hora, não. Então, por exemplo, essa narrativa já é a narrativa que você vai trazer para o teu curso, porque ainda que você diga assim, ai, professora, mas eu nunca ministrei um curso, será que vão... Lembra aquela questão da autoridade, da Sim. credibilidade, né? Sim, sim. Então, e aí eu quero te dizer mais, viu? Você gera autoridade como? Mostrando que você estava participando de um curso de como criar um curso online e até colocar também do curso de, de elaboração de projetos como a aula prática de acompanhamento de um curso online. Você pode fazer isso, porque foi essa a proposta. Lembra que eu falei, digo, gente, meninas, acompanhem lá o curso, para a gente verificar como é que eu estou fazendo, para vocês avaliarem, para vocês irem pensando a forma que vocês vão entregar. Então, isso é narrativa para vocês construírem a autoridade de vocês, que é para trabalhar esse medo de, eu não tenho autoridade, eu não tenho, como é que se diz, eu não tenho a credibilidade. Como é que você gera a credibilidade? Mostrando que você está fazendo, né? E aí você pontua, né? E aí dá para trazer a tua narrativa, inclusive da monitoria, né? Quando você estava em sala de aula, que o teu estágio foi Uhum. na monitoria, e a Todo o preocupação, meu estágio a docente. preocupação de trazer todo o ensinamento, de criar metodologia que atendesse à dificuldade do aprendizado, e essa narrativa você vai poder fazer na primeira aula, por exemplo, entendeu? E aí trazer e aí trazer sempre a lembrança, né, dessa experiência que vocês tiveram acompanhando o curso de elaboração de projetos. Aí você pode destacar, olha, uma coisa que é importante, a quebra de padrão, né? Então, quando a gente está fazendo um curso, é porque às vezes a gente olha com uma visão conteudista, né? Mas quando a gente olha Sim. para esses detalhes, para esses elementos, a gente percebe o quanto, né, nós temos a possibilidade de avançar, a possibilidade de gerar essa famosa credibilidade, Eu certo? acredito que a minha preocupação maior não é nem tanto ministrar a aula. Eu acredito que quando eu tenho o material, eu já consegui elaborar, eu já Hum. consigo fluir melhor. O meu travamento está consistindo em que, no momento, eu
não estou produzindo conteúdo nenhum. Então, Uhum. tipo, todo o conteúdo que eu for fazer futuramente, eu vou ter aquela insegurança. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou colocando conteúdo certo? Será que eu não estou falando besteira? Essa é a minha preocupação do momento. Faz o teste, de que forma? Pega um dia aí, pega o conteúdo, a parte do. Antes de começar o para valer, faz uma aula, chama, convida o povo aí, gente, vou fazer uma aula sobre isso e isso, vê quem vem, né? Uhum, Aí, aí com o que eles vão falar, já vai te dar a oportunidade de perceber se o caminho está certo ou não, né? entendi. Porque tu tem que lembrar que quem que vai vir para a aula, quem de alguma forma olhar para o teu título e diga, opa, eu quero ver o que que é isso, né? Vem pela curiosidade. Essa é uma questão. Mas a senhora fala dessa aula teste, pode ser qualquer tema, não especificamente esse que eu Não, quero aí tu traz. contribuir. Não, aí qual é a ideia dessas aulas teste? Traz uma parte do que tu vai ministrar no curso. Exemplo, vamos supor, tu vai falar sobre é, estratégias para inserção no mercado de trabalho autônomo, só exemplo. Aí tu vai Uhum. falar trabalho autônomo, tu pode fazer uma aula falando quais tu pode pensar, deixa eu só pensar aqui uma coisa bem já para ti já inclusive colocar aí, já fazer essa aula teste, né? É, a legalidade do trabalho autônomo do assistente social. E o que que é isso? É trazer a legislação. Pegar lá a lei de regulamentação. O que que a lei de regulamentação diz? É isso, isso, isso. O que que o Código de Ética diz? É isso, isso, isso. Tem lá uma nota técnica que fala sobre o trabalho autônomo, fala isso, 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 isso. Tu vai pegar uma parte, entendeu? Exatamente isso que eu queria, porque o que que eu estava pensando antes? Elaborar uma aula falando sobre o código de ética. E Hum, aí, agora a senhora falou, já aperfeiçoou, assim, pronto. tá ótimo. Entendeu? Aí tu vai pegar Porque eu ali queria mesmo poder trazer essa possibilidade do código. e não é o teu problema, não é o teu foco, mas é o que vai fundamentar, entendeu? Qual foi o tema que a senhora falou? Legalidade do trabalho autônomo. Me perdi. A legalidade do trabalho autônomo do assistente social, Certo. né? E aí Ótimo. Pronto. verifica, dá para montar a aula e traz assim, ó, a profissão de serviço social, ela é regulamentar e fala do serviço social, entendeu? Uhum. É o que tu disseste, eu gosto de falar do serviço, então fala do serviço social, percebe? Então, Pronto, fechou. aí convido o povo para fazer agora sim, tem que marcar data, porque esse negócio de ficar adiando não dá. E aí, assim, como será a entrega? Aí aqui, pode ser aula ao vivo, né? Aqui eu vou colocar todas as opções, tá? Aula ao vivo, aula gravada, né? Geralmente são essas duas, né? Que pode ser entregue de forma, já vai acabar nosso tempo aqui. Será a aula ao vivo Tá. ou gravada? Aí você pode trabalhar também com a entrega de roteiros, né? Material complementar. O material complementar tem que ser pensado sempre assim, de forma estratégica. Por exemplo, roteiro de quê? Roteiro que vai ajudar ela a fazer sair do lugar, entendeu? Da mesma forma, o material complementar, tudo que for feito, é trabalhar nessa questão. Por exemplo, hoje, eu ia mandar para o pessoal o roteiro de projeto. Eu já não vou mandar hoje, eu vou dar uma melhorada nele, trabalhando um pouco mais essa questão da escrita, entendeu? Trazendo aqui alguns Uhum. elementos relacionados à escrita. Certo. Como se fosse um guia prático, né? É como se fosse um guia prático. Então, sempre que pensar essa questão da forma de entrega, e, por exemplo, acompanhamento em WhatsApp, tudo isso faz parte do modo como você vai entregar, né? As aulas ao vivo com material didático, com esquema, com mapa Mapa mental, com material mental. em PowerPoint. Então, essa é a dinâmica que você vai fazer a entrega. E aí, o ideal é que até que você detalhe isso, né? Que nem eu fiz lá, por exemplo, as aulas ao vivo, tal dia, com cronograma, com as aulas